Louvado seja o nosso Deus, igreja, diante do Senhor nessa noite, em mais uma segunda-feira, em mais um culto de doutrina, em que o Senhor nos possibilita entendermos, estudarmos a sua palavra e nos alimentarmos dela. Nessa noite queremos cumprimentar os amados que aqui se encontram, os internautas que nos assistem e já a todos que aqui estamos, os amados que estão tomando água, o nosso grupo Ministério de Louvor. Nessa noite, mais um culto de doutrina, amada igreja do Senhor. Vamos abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Galatas. Carta de Paulo aos Galatas. No seu capítulo meia dúzia. Muito bem, Gálatas meia dúzia, versículos de 14 ao 17. 14 ao 17 de Gálatas 6, de Gálatas meia dúzia. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E a todos quantos andarem de conformidade com essa regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Cristo. Pai Santo, justo, Deus Todo-Poderoso, capacita-nos e unge-nos nesta noite, para que tenhamos a perfeita percepção, perfeito entendimento daquilo que o Espírito Santo de Deus nos colocará no coração, em mais uma doutrina, para que possamos nos aperceber, nos ligar naquilo que Deus vai ministrar à sua igreja, e para que estejamos preparados para ouvir, praticar e fazer com que essa palavra viva em nós. Obrigado, Senhor, que nesse momento sejamos capacitados pelo Teu Espírito Santo para a Tua honra e para a Tua glória. Em nome de Jesus, amém. Amados, eu vou ler mais uma vez e depois pararemos para algumas considerações. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Muito bem, amada igreja do Senhor, nessa noite, preste bem atenção. Paulo estava falando sobre o gloriar-se na cruz de Cristo. Então Paulo estava explicitando que para ele, somente para a cruz era para ele o crucificar dele, a crucificação de Paulo para o mundo, e o viver a partir daí para Cristo. Então ele quer deixar bem claro que nem a circuncisão, nem a incircuncisão valeriam de coisa alguma, mas o ser nova criatura. Então Paulo aqui está destacando o novo nascimento, a conversão genuína, a comunhão com Deus. E está explicitando que a cruz é o símbolo, a cruz foi a mensagem que o crucificou. Ele diz no 14, mas longe de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual cruz
o mundo está crucificado para mim e eu crucificado para o mundo. Então Paulo está destacando aqui o ser nova criatura, o ter se convertido de todo o coração, o ser de fato uma nova criatura. Ele anula a circuncisão ou a incircuncisão e destaca que a cruz será, e era naquele momento a sinalização dele estar morto para o mundo e vivo para Deus. Muito bem. No 16 ele fala: e a todos quantos andarem de conformidade, de acordo com esta regra, paz e misericórdia. Sejam a paz e a misericórdia, 2 itens, sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Aqui quando ele fala o Israel de Deus, nesse texto, ele não está falando somente de Israel nação, geograficamente localizada, mas com toda a igreja do Deus vivo, que também é conhecida como o Israel de Deus. Aí ele fala no 17: quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. A todos quantos andarem de conformidade, de acordo com essa regra, que regra? O ser nova criatura, o ter tido novo nascimento, nem importando-se com circuncisão ou incircuncisão, mas o ser nova criatura. E singularmente a cruz, quando ele sinaliza: mas longe esteja de mim, no 14, gloriar-me senão na cruz do nosso, ou de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual cruz o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Evangelho sem cruz é religião. Evangelho sem cruz é tudo menos salvação. Então Paulo está dizendo que todos e a todos aqueles que andarem de acordo com essa regra de ser nova criatura, de ter nascido de novo, que a paz, a graça do Senhor, a paz maravilhosa e a misericórdia do Senhor sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Completando mais uma vez, para ser bem redundante: quanto ao mais, ninguém me moleste, escreveu Paulo, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Muito bem, amados. As marcas de Cristo é o tema dessa doutrina. As marcas de Cristo não são, por ele, Cristo, produzidas no sentido, entenda bem o que eu vou falar, no sentido de ele próprio marcar. Aí você vai entender agora: pastor, mas as marcas são dele? Sim. Então, quando Paulo está dizendo, está relatando: quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus, ele está se referindo a tudo quanto ele passou por amor ao Senhor, por fazer a sua vontade, por servir a sua cruz, por pregar a sua cruz, e não só as perseguições, quanto principalmente as marcas no corpo mesmo, físico dele. Então, nesse momento, nós rememoramos, nós trazemos à memória alguma indicação para que tenhamos as marcas de Cristo. Você conhece, por exemplo, em Filipenses 1:29 diz assim: pois vos foi concedida a graça de não só credes em Cristo, mas de sofrerdes, de serdes perseguidos por amor dele. E deixa eu colocar com exatidão, exatamente, para ser bem redundante, essa palavra que está em Filipenses 1:29, para que você entenda: porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de credes nele. Então, por essa questão e por esse momento e nesse ritmo, você percebe lá adiante nas cartas, no livro de Atos, momentos em que os discípulos se consideraram dignos de sofrerem afrontas, alguns e 2 deles, depois um terceiro, chicotadas por não negarem o nome de Jesus. Que coisa linda! Então, nesse momento, essa cruz que nos traz liberdade, essa cruz que nos traz novo nascimento, a cruz do Senhor, que é nossa também, ela nos faz entender
que nós precisamos, que nós devemos sermos achados dignos, não só de crermos nele, mas de padecermos por amor dele. Então, lá no discurso do Senhor no monte, ele fala isso em Mateus 5, um trechinho de 1 a 12, quando ele coloca a mansidão, quando ele coloca a humildade, quando ele coloca os pacificadores, todos aqueles que choram por amor ao Senhor, como dignos dele, como devedores de regozijarem-se e alegrarem-se por serem dignos de sofrer perseguições por amor do Senhor. Então, as marcas que Cristo nos impõe são aquelas marcas de sermos seus discípulos, de sermos seus representantes, de estarmos alocados, inseridos na videira que é Ele, para que o Pai, o Senhor, Ele próprio, possam conduzir. Muito bem, nessa noite então, quando Paulo diz, ninguém me moleste, pois traga em meu corpo as marcas de Cristo, ele estava se referindo à doutrina, que ninguém o molestasse, porque ele já estava e já possuía as marcas de Cristo, e ele tinha comprovado viver as Escrituras, e não somente falar delas. Ele possuía marcas por esse e em favor desse evangelho. Segunda Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 2. Vamos acompanhando para que entendamos e os irmãos aguçem cada vez mais o entendimento, para que firmem-se nessa visão. 2 Pedro, capítulo 2. Versículos de 4 ao 9. Aí vamos destacar algumas coisas, e você vai atentar bem, amado, para que nessa noite o Senhor te dê entendimento. 2 Pedro 2, de 4 a 9. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo. E não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. E reduzindo as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. E livrou o justo Ló, afligido, sofrido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, porque este justo, referindo-se a Ló, porque este justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa, cada dia por causa das obras iníquas daqueles. É porque o Senhor sabe livrar que o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e preservar sob castigo os injustos para o dia de juízo. Algumas notinhas nesse texto. Pregador da justiça, Noé. Sodoma e Gomorra foi nos colocada no Velho Testamento e agora no Novo como exemplo daqueles que vivem impiamente, que vivem impiamente. Muito bem. Afligido era o nosso amado Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. Porque este justo Ló, pelo que via e ouvia, quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa, cada dia por causa das obras iníquas daqueles. Não desmarque. Deixa eu colocar algo, igreja, para que nós entendamos. Esse texto é do Espírito Santo? Olha, alguém tem dúvida. Sinceramente, quantos acham que esse texto é do Espírito Santo?
Amém. Então, deixa eu lhe dar uma notícia para que a gente vá quebrando algumas setas que o diabo não é ninguém, cria no meio das igrejas. Preste atenção, queridos. O Espírito Santo, nesse texto, entenda isso, não está fechando as portas para aqueles que venham a clamar pelo Senhor e serem salvos. Aquele que clamar o nome do Senhor será salvo. O ladrão da cruz é o exemplo maior, é o exemplo clássico de alguém que clamou na hora da morte. Então esse texto, e nesse texto o Espírito Santo, que não é fariseu, não está querendo fechar a porta para ninguém, nem colocar sobrepeso sobre ninguém. Ele está nos dando o entendimento de que Ele é Deus e que a palavra de Deus não se contradiz. Então nesse momento eu quero repetir, nesse texto tão sério, tão profundo sobre a justiça do Senhor, o Espírito Santo não está barrando nem estreitando a porta, que já é estreita, para aquele que vem aclamar seu nome, de forma alguma. Também nesse texto, o Espírito Santo não está impactando os novos convertidos, nem os espantando, muito pelo contrário. Ele criou esse texto para toda a igreja, para que nós tenhamos parâmetros para a condução da nossa vida cristã. Por exemplo, tem novo convertido que só convive com sua família. Na sua faculdade, no seu colégio, na sua escola, e pode dizer, pastor, esse texto é muito profundo, é pesado. Não é pesado não, é glorioso, é libertador. Por quê? Na sua casa, no seu colégio, na sua faculdade, na sua escola, no seu trabalho, dentre as opções que se apresentarem a você, você vai optar pela verdade do Senhor. Com a sua vida, com o seu comportamento, não é preciso ser extremista, não é preciso ser mal educado, não é preciso ser conhecido como fanático, não. Nas horas em que as opções se apresentarem, opte pelos valores da palavra de Deus. O Senhor não coloca sobrecarga em ninguém, amados. Ele é Deus, Ele é maravilhoso. Então Ele quer dizer para todos nós, olha, reparem o justo Ló, viveu lá em Sodoma e Gomorra, exemplo de iniquidade para toda a humanidade, para toda a igreja, para todo Israel de Deus. E reparem bem, então você, novo convertido, apenas opte por aquilo que você sabe que é certo, por aquilo que você sabe que vem de Deus. Então nós estamos diante de um quadro magnífico, de o Senhor nos exortar, consolar. Por exemplo, há valores bíblicos. Só há 3 motivos para o divórcio. Tira a palavra divórcio agora. Para a separação, morte. Amém? Quando um cônjuge incrédulo atrapalha e impede o crédulo a seguir o evangelho, a congregar e a se consagrar. O irmão não sabe se salvará, o irmão ou a irmã crente, nesse caso o irmão crente não fica sujeito. Deus nos chama a paz. Quer atrapalhar? Saia. Outro, adultério, quando a vítima fica livre. Caso queira perdoar, perdoa, mas se não conseguir, não quiser dar continuidade, fique a parte vitimada livre. E a pessoa, diz a Bíblia, convivendo com adúlteros, dando razão para aqueles que rompem o casamento por alguma coisa, pior, provocando separações. Então, nessa noite, igreja, esse texto de 2 Pedro é magnífico, porque ele nos mostra que Deus não poupou anjos, não poupou Sodoma e Gomorra, não fez caso dos ímpios, mas fez caso dos que amam ao Senhor. Então, em todos os setores, em todas as instâncias e níveis, você pode viver o evangelho. Com a sua família, com amor, sem rupturas, mas dizendo mamãe, papai, filho, filha, a verdade, o caminho é esse. Eu te amo, mas não é assim que se faz.
Então, amados, esse texto de 2 Pedro, ele é bíblico, é de autoria do Espírito Santo, e não se confronta com nenhum outro texto das Escrituras, porque Deus é fiel e a sua palavra é absolutamente verdadeira. Para que na sua casa, no seu colégio, quero enfatizar isso, faculdade, você sempre dentro das opções que lhe oferecem forem manifestas, opte pelos valores de Deus. É simples, querido, numa negociação, numa compra, num tipo qualquer de relacionamento, que você faça valer em sua vida os valores de Deus. Então, nessa noite, Deus não poupou anjos. Deus poupou numa geração inteira um homem que pregava a justiça, condenando todo o resto e salvando Noé e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio, tendo posto também Sodoma e Gomorra, como exemplo a quantos venham a viver impiamente, e livrou o justo Ló. Por que o justo Ló? Ele se afligia, ele atormentava a sua alma, em ver aquela confusão, em ver aquela pouca vergonha. E o homem de Deus, a mulher de Deus, o povo de Deus, querido, se aflige contra o pecado. Agora, cuidado se você está se alegrando ou sendo conivente com isso. É por isso, e nessa noite, que o Senhor quer nos dizer que o Senhor é justiça. E nele não há treva, não há injustiça nenhuma. Ele é Deus. Amém, amados? Então nós, em várias instâncias, uns mais, outros menos, somos sim pressionados, sofremos tudo isso, mas temos nesses momentos, sejam quais forem, a oportunidade de sermos pregadores da justiça com a nossa vida, de sermos afligidos pelo procedimento libertino daqueles que vivem subordinadamente contra a palavra, e também que aflige a sua alma por causa dessa geração corrupta e terrível, dentro da qual nós, como igreja, devemos resplandecer como luzeiros no mundo. Então, amado, nessa noite, mais uma vez, eu quero reiterar de que tenhamos cuidado, que nenhum texto bíblico se contrapõe a outro. Eles são unânimes, eles são correlatos, eles são vívidos e de autoria de um ser sobrenatural que vê todas as coisas. Por isso que hoje não vai ter pizza, porque os irmãos estavam começando a gostar de pizza, um queria calabresa, estou brincando. Entendeu o que é pizza? Amém, alguns estão voando, mas aquela circunferência com ângulos, amém, amados? Glória a Deus, estamos brincando, mas vamos lá. Ezequiel 9, Ezequiel capítulo 9. Ezequiel capítulo 9. Atente também para essa leitura. Ezequiel capítulo 9, versículos de 1 a 4. Ele é muito longo, mas eu vou me ater até o 4. Então ouvi que gritava em alta voz, dizendo: chegai-vos vós, executores da cidade, cada um com a sua arma destruidora na mão. Eis que vinham 6 homens a caminho da porta superior, que olha para o norte, cada um com a sua arma esmagadora na mão. E entre eles, certo homem vestido de linho, com um estojo de escrevedor à cintura. Entraram e se puseram junto ao altar de bronze. A glória do Deus de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava, indo até a entrada da casa. E o Senhor clamou ao homem vestido de linho, que tinha um estojo de escrevedor à cintura, e lhe disse: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal a testa dos homens, que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Qual é a visão? Ezequiel, o profeta, está dando a visão. Deus falando com um grupo de homens.
No meio desses homens, um homem vestido de linho com um escrevedor, com uma cinta, nela afixada, amarrada, olha que coisa tremenda, entenda, um estojo de escrevedor à cintura. Quero repetir o 4, ele disse: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal a testa dos homens que suspiram e gemem por causa de abominações, ou de todas as abominações que se cometem no meio de Jerusalém. Mas um sinal glorioso, meu irmão, Deus marca a tua vida. Deus marca a minha e as nossas vidas, internauta, quando nós suspiramos indignados contra as abominações, quando nós suspiramos totalmente afligidos, sofridos, por não sermos coniventes com as abominações que se praticam na família, na escola, no colégio, na faculdade, no trabalho, no teu país, na tua cidade, e principalmente vivendo dentro da igreja para discernir o vil do nobre. Senão, em vez do homem gemer contra as abominações, vai torcer por elas, vai se irmanar com aqueles que as praticam. Quantos estão entendendo? Então a marca do Senhor, o selo do Senhor, ele é dado aos homens que suspiram, que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio da sua casa, no meio da sua família, no meio da tua cidade, no meio do teu trabalho, do teu emprego, no meio de onde quer que nós estejamos, devemos ser insatisfeitos, irmãos, com esse mundo. Aquele que é amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. E não é preciso um mundo muito longe, não. Basta você se mancomunar a alguém que é contrário às Escrituras, que promove divisões, que não se indigna e nem se sente afligido por esse caos que aí se encontra. O Senhor conhece os seus, e Ele salvou a Noé, pregador da justiça, e Ele vai te salvar, porque Ele é Senhor. Ele continua sendo o mesmo Deus, e nele não há sombra, nem variação de mudanças. Então eu quero repetir: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal a testa dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Em casa você leia o que ele recebe de ordem de Deus para fazer com os homens que não suspiravam nem gemiam, nem se indignavam contra os pecados e abominações. O que é que ele manda? Leia em casa: matem todos, exterminem anciãos, velhos, crianças, leiam em casa. Então, a partir daí, Deus está significativamente mostrando que a sua doutrina, ela está entrelaçada, permeada e distribuída por sobre toda a palavra de Deus. Então, nessa noite, irmãos, essa é a verdade. Seja qual for o teu nível, o meu nível, a tua convivência, a nossa convivência, a marca de Deus na tua vida é estabelecida quando tu, quando eu, quando nós, em qualquer que seja o ambiente, sejamos indignados contra as abominações, sejamos contrários a tudo aquilo que não vem de Deus. Quantos estão entendendo? É fácil, irmãos. É fácil o entendimento. Muito bem. E aí, pastor Ezequiel tem alguma visão disso aí em meio outras passagens, ou a meia outras passagens bíblicas? Muitas. Até dentro da grande tribulação, queridos, Deus vai vislumbrar aqueles que não se deixarão marcar pela indumentária do poder aquisitivo do anticristo. Deus já os vê como marcados, em que pesem não terem ido nas primícias, na primeira chamada, mas Deus conhece os escolhidos que vão dar sua vida dentro da grande tribulação. Então vamos lá. Ezequiel então narra
o Deus vivo falando com aqueles homens que vão entrando na cidade. Vocês viram o número de homens, eram 6, que vinham da parte da porta superior que dava para o norte, e entre eles o homem vestido de linho com um estojo de escrevedor à cintura. Então ele ordena, o Deus de Israel ordena: marque todos os homens que suspiram, que gemem, que sofrem pelas abominações. Como Ló, como Jó e como tantos outros que a Bíblia relata que não se conformaram com esse mundo, que não se conformaram com a injustiça, que não se conformaram com as abominações. Então apenas ouça, em Apocalipse 7:3, diz assim, dizendo: não danifiqueis nem a terra, isso era um dos anjos, não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Olha lá, os demônios são liberados, depois você vê Apocalipse capítulo 7, e o Senhor vai dizer assim: ó, vocês não danifiquem nem terra, nem mar, nem árvores, até que nós selemos, coloquemos o selo sobre os servos do nosso Deus. Até no momento de extrema execução, de extrema tribulação, o Senhor vai dar uma ordem alto lá. Tem gente aí que vai ser marcada, tem gente aí que vai dar a sua vida. Apocalipse 9:4. E foi-lhe dito que não causasse dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Quem entendeu esse segundo momento? Ou esse momento de Apocalipse 9? Quem entendeu? Agora é o inverso. Vocês não vão marcar em Apocalipse, vocês não vão atingir em Apocalipse 7:3 vamos lá, a terra, o mar, nem as árvores, até tempo de selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Apocalipse 9:4, agora foi-lhe dito que não causasse dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente fosse causado dano aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Então esses serão eliminados, esses serão destruídos, esses serão, não todos, absolutamente todos, mas serão punidos pelos executores, pelos que trarão à terra espada. Então o Senhor diz, então, no 7:3, não toquem na árvore, na erva verde, até que nós selemos os homens de Deus. Vamos selá-los, os servos do nosso Deus. E no 9:4, podem danificar todo o que não tem o selo, mas não danifiquem a erva da terra, nem qualquer coisa verde, nem árvore alguma. Isso é o momento. Depois vão ser, claro, liberadas sobre as águas, sobre terra, sobre árvores, todos os males. Mas nesse momento não. Então qual é a distinção aqui? Apocalipse 7:3, procure e acha, em meio à tribulação, pessoas que se dignaram, que se arrependeram, que abriram os olhos e resolveram dar a vida pelo Senhor. Os outros, já subidos no arrebatamento, foram marcados, estão lá. E os outros poderão ser atingidos, porque a ordem é do Senhor. Somente aqueles que não tragam a marca sejam atingidos. Então, amados de Deus, nessa noite, nós demos essa visão, e o Senhor está nos chamando para termos um grande cuidado, para trazermos em nós as marcas de Cristo. E essa é a marca principal, e esse é o sinal principal, quando você é visto por Deus como alguém que tem o seu selo na fronte. Ele te marcou, ele me marcou, ele nos marcou indelevelmente, invisivelmente, mas ele conhece
o que está sobre tua vida. Como os primogênitos do Egito foram feridos, e somente sobre nas casas cujas portas traziam a sinalização, na verga e nos umbrais do sangue aspergido, foram poupadas, porque o Senhor conhece os seus. O Senhor é Deus, igreja. E nessa noite Ele nos desperta para que não vivamos impiamente, para que não usemos o seu nome em vão, para praticarmos a sua palavra e para não nos associarmos a nenhuma abominação, a nenhuma forma de impiedade. Muito bem, nessa noite eu quero ler com a igreja Provérbios 18, de 4 a 5, eu poderia ler a partir do versículo 1, mas basta isso aqui para que nós tenhamos uma ideia simples. Provérbios 18, de 4 a 5, diz algo assim: águas profundas são as palavras da boca do homem, e a fonte de sabedoria, ribeiros transbordantes. Não é bom ser parcial com o perverso, para torcer o direito contra os justos. Então a parcialidade torna o homem detentor de uma conivência com o perverso, em detrimento daquele que pratica a justiça. Nessa noite ainda, eu quero ir para uma rota de conclusão, mas dê um tempo ao ministério, não se afobem. Isaías capítulo 12. Isaías capítulo 12. Para que nós tenhamos a consolidação de uma visão simples, mas poderosa. Isaías capítulo 12, versículos de 3 a 5. Vós, com alegria, tirareis água das fontes da salvação. Direis naquele dia: dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos, relembrai que é excelso o seu nome, cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas, saiba-se isto em toda a terra. Saiba-se, igreja, pela vida sua, pela vida de Israel, pela vida dos de Israel que somos nós, que o Senhor fez coisas gloriosas, que o Senhor fez coisas grandiosas, e esse é um testemunho teu, meu, nosso, por ocasião da nossa conversão e vida com Ele. Já temos que dizer: grandes coisas Ele fez em minha vida. Com alegria, olha que coisa linda, tirareis águas das fontes da salvação. Lembram-se da palavra do ministro ontem? Não construais para vós cisternas rotas, cisternas rachadas, que não detêm as águas, que não retêm, que não seguram as águas do Espírito Santo. São pessoas que vazam, como pregou o nosso ministro ontem, são pessoas que bebem, comem, mas não ficam, não seguram no caráter os valores de Deus. São hemorrágicos, são sangrias ambulantes, como aquela mulher hemorrágica que, quando tocou no Senhor, se lhe estancou a hemorragia. Não se coloca vinho novo em odres velhos. Então, nessa noite, querida igreja, a palavra é simples: que nos comportemos como filhos da luz. Não só na palavra, não só oralmente, mas de fato e de verdade, retenhamos as águas do Espírito Santo. E o melhor e o maior testemunho é você dizer o que Deus fez na sua vida. É fazer as nações, a faculdade, o colégio, o teu trabalho, os que te rodeiam, saber que tu és nova criatura. E paz e misericórdia sobre todos vocês que andam segundo esse modelo. Porque Deus é maravilhoso. Então, nessa noite, igreja, no versículo 6 ainda de Isaías 12, ele fala: exulta e jubila, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Tu habitas no Monte Santo de Deus? Quem aqui habita nas regiões celestiais em Cristo? Eu habito em nome de Jesus e tenho convicção disso. Quantos aqui têm em seu corpo as marcas de Cristo? Conserve-as
porque elas serão para você um testemunho de que há uma marca na sua fronte, de que há uma marca na sua vida, a marca do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu leio ainda Romanos 12, de 15 a 16, que diz assim: alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram, tende o mesmo sentimento de uns para com os outros, em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com os que, ou com o que é mais humilde, sejais sábios aos vossos próprios olhos. Amados, existem marcas de Cristo em nós, quando os valores, as sinalizações, os fundamentos, os princípios dele estão em nós. Então, absolutamente te desvencilha, igreja, te desvencilha, te livra de qualquer envolvimento com a injustiça, de qualquer conluio com aqueles que você sabe que fazem mal a Cristo, ao corpo e à palavra. Não tem convívio, é maldição, e o Senhor quer nos livrar disso. Senão ele vai dar ordens: olha, executem aqueles que não têm a marca, mas poupem aqueles, para a glória de Deus, que são detentores da marca do Senhor. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça. E o santo continue a santificar-se. Essa palavra, igreja, do Senhor, é para que entendamos que a santificação é a ação. Ela não é inércia, ela não é paralisia, ela é ação, ela é processual. Como ministrou ontem o nosso ministro numa outra palavra, ela não pode parar. Ela é processual. É a ação de nos separarmos para Deus, santificação. Então o Senhor, quando fala continue, é que Ele está dizendo assim: continue fazendo o que você quer e que você ama. Porque lá na frente, daqui a pouco, o Senhor diz que todos nós prestaremos conta para com Ele. É o que Ele sinalizou em 2 Pedro 2, de 4 a 9, justamente no final, no versículo 9. É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar debaixo de castigo os injustos para o dia do juízo. Senhor Deus, que nessa noite, Pai Santo, aprendamos a termos em nós as marcas de Cristo. Senhor, não é só pronunciar, porque até os demônios creem e tremem. É para vivermos, Pai. E todos nós somos dignos do Teu perdão e da Tua misericórdia, quando confessamos, quando arremessamos a volta, a conversão, o retorno ao Teu amor. Por isso que nessa noite, Pai, grava em nossos corações, grava em nossas mentes essa palavra. E que entendamos que o Senhor não poupa, Ele é justo e nele não há treva e nele não há nenhuma sequer injustiça. Por isso, Pai, guarda-nos, protege-nos e que nessa noite nós possamos uma vez mais, como igreja obediente à Tua palavra, aplaudir-te, ó Deus, em nome de Jesus.